Oi, gente! Voltei, o canal está de volta, bem-vindos ao canal Que Por Aí. Eu vou contar hoje pra vocês tudo o que aconteceu, por que esse canal tá parado há tanto tempo, o que está acontecendo, aonde que a gente tá e o que é que vai acontecer a partir de agora. Então não sai daí que eu vou contar em detalhes pra vocês. Bom, antes de contar tudo que eu tenho para contar para vocês, eu queria agradecer a quem não pulou aqui do barco, ficou aqui no canal, mesmo com ele parado. Eu até postei alguns shorts, mas fazia já bastante tempo que eu não colocava nenhum vídeo. Então eu queria agradecer a quem não deixou de ser inscrito do canal e convidar para quem está chegando agora já se inscrever e ativar o sininho, porque sim, estamos de volta e tem bastante coisa legal para compartilhar com vocês. Bom, para começar então essa história, quem acompanha aqui o canal viu que em 2021, no ano passado, a gente ficou viajando no Brasil. Por quê, A gente saiu de uma pandemia, 2020 foi o ano forte da pandemia, do fica em casa, então a gente não viajou, a gente não fez nada, Ficamos aí cumprindo as quarentenas, cumprindo as regras e ficamos em casa. Em 2021, quando a coisa começou a dar uma primeira aliviada, a gente fez uma viagem por Santa Catarina, Rio Grande do Sul, ainda cumprindo um certo isolamento, mas nos Airbnbs, Quem viu aqui os vídeos, a gente foi a Jaraguá do Sul, foi a Morrinhos, Bombinhas, Penha, Canela. Canela nós ficamos quase 3 meses. E aí a gente ficou fazendo isso enquanto aguardava que a pandemia desse uma aliviada maior e as fronteiras reabrissem. Principalmente a fronteira da Argentina, que era aí o nosso plano inicial de que assim que a pandemia terminasse, Não vou dizer terminasse, porque até agora ela não terminou, mas quando a pandemia desse uma aliviada e a fronteira com a Argentina abrisse, a gente queria ir para a Argentina. Então nós ficamos aí esses meses viajando, tem vídeo aqui. E aí a gente retornou para casa ali pro final de julho, agosto, a gente retornou para casa para resolver algumas questões burocráticas, sabe? Aquelas coisas de ir no cartório, no banco, registrar um contrato aqui, fazer alguma coisa ali. A gente tinha algumas coisinhas para fazer. Passar no médico, aquelas coisas assim que a gente não faz, óbvio, quando tá viajando. Então a gente tinha voltado para casa para resolver isso e ia pegar a estrada de novo com o intuito de ir cada vez assim mais próximo da fronteira com a Argentina, que assim que a fronteira abrisse, a gente cruzaria a fronteira. Esse era o nosso plano. Porém, a vida às vezes nos surpreende com outras coisas, E tudo bem, é a vida acontecendo, nem tudo sai, conforme a gente sonha, idealiza, às vezes planeja, e tudo bem, a gente tem que passar por isso. A gente teve um problema sério, que foi o seguinte. Bom, quem acompanha aqui o canal sabe que nós temos 3 pets, a Xaninha, o Shasta e a Maia. E quando nós estávamos, então, nesse período que a gente estava em casa, aconteceu um acidente. A gente não sabe exatamente nem como isso aconteceu, mas quando a gente viu, a Maia estava mancando. E enquanto eu for falando, eu vou mostrando para vocês algumas imagens para vocês acompanharem exatamente como tudo aconteceu, tá? Então a gente se deparou com a Maia mancando, e aí prontamente levamos ela à veterinária, A veterinária dela, e fez exames e infelizmente ela tinha rompido o ligamento do joelho, que é o chamado, conhecido ligamento cruzado, que os cães têm no joelho, e ela tinha rompido esses ligamentos, que é um caso sério, cirúrgico, e que tem aí uma recuperação demorada, que demanda muitos cuidados. Então, nos vimos nesta situação. Bom, a Maia operou, ela ficou depois 30 dias internada com a veterinária dela, que por sinal é uma pessoa maravilhosa.
e ela ficou internada 30 dias. Depois ela voltou para casa e aí ela ainda precisava de um período de recuperação, assim, com maior cuidado. E ao todo, assim, insistimos 6 meses de recuperação, né? Quando é especialmente um animal grande, né? Um cão de porte grande. Então nos vimos nesta situação. Então nossas viagens ficaram paralisadas e sem muitos planos, sem saber muito o que fazer. Foi uma coisa que desestruturou tudo, assim. A gente ficou perdido, né? Como se alguém viesse e desse um pause, assim, na sua vida. Tudo aquilo que você programou, tudo aquilo que você planejou, para que agora você vai se dedicar aí a outras coisas. E isso tá pausado. Enfim, o problema é que, né, cabeças vazias em casa, sem saber o que ia ser do nosso futuro, o que a gente vai fazer, vamos pra Argentina, não vamos. Surgiu uma nova ideia de irmos para Portugal. Quem acompanha também o canal já viu que eu entrevistei o meu pai e a esposa deles, que eles moram em Viana do Castelo, em Portugal. Eles abriram uma loja de animais, a Pet Fish, inclusive quem quiser conhecer, tô deixando aí o Instagram e o Facebook deles. E eles então já estavam aí há 2 anos em Portugal e a gente começou a conversar sobre, quem sabe, né, vamos para Portugal. Aí nós começamos a avaliar possibilidades, vistos, como que a gente poderia fazer para ficar um bom tempo em Portugal. Eu não digo uma mudança, né, definitiva, porque quem conhece sabe que quando a coisa começa a criar uma rotina, a gente já quer sair da rotina. Então, assim, pelo menos passar um tempo em Portugal, aproveitar essa oportunidade que a gente está tendo em relação ao trabalho. Eu já comentei também em outros vídeos, eu trabalho como home office desde 2016. O Mariano entrou em home office por conta da pandemia e a empresa que ele trabalha resolveu não retornar ao presencial, né? Os meninos no homeschooling, então a gente tinha aí uma oportunidade de ir para onde a gente quisesse. E aí decidimos então encarar uma possibilidade de vir então para Portugal. Fizemos aí, como eu falei, uma análise com pesquisas de qual visto a gente poderia fazer, como que a gente poderia vir legalmente para Portugal, passar um tempo sem previsão de quanto, mas vir e experimentar. E aí nós resolvemos então lançar a sorte e pedir o visto de Portugal. Qual foi o visto, como que a gente fez, eu vou contar para vocês num outro vídeo, para esse aqui não ficar muito comprido. Mas nós então encaramos aí um novo desafio, um novo planejamento e entramos então com o pedido de visto para Portugal. Tem toda a parte burocrática, você precisa montar aquele monte de documento, então minha cabeça já fica complicada. Eu sou uma pessoa muito imediatista. Quando eu tenho uma ideia, uma previsão, um plano, eu já quero pôr em prática. Então essa coisa de junta documento e tem que mandar para o consulado e espera uma resposta e você não sabe qual vai ser, eu fico ansiosa. Então eu não consegui também nem vir aqui compartilhar todo esse momento com vocês antes, porque eu fico extremamente ansiosa e eu não sei se vai dar certo, aí eu não quero falar porque vai que depois não dá, sabe? Então eu acabei ficando quieta. Levou um bom tempo para esse visto sair e aí a gente vai olhando algumas notícias e não, em 30 dias sai no máximo, e passou os 30 dias e nada, não, então em não sei quantos dias e nada, e aí a gente já foi desanimando de Portugal, já foi começando a planejar de novo ir para Argentina. E aí a gente tava assim, chega, não vamos mais esperar essa história de Portugal, tá muito demorada. Vamos planejar ir para Argentina e começamos inclusive já a olhar Airbnb. A gente já estava para reservar o Airbnb quando eu decidi falar pro Mariano, não, espera. Por quê? Porque eu estava com uma dor no joelho, os joelhos causando na nossa vida. Mas eu estava com muita dor nos meus joelhos e aí eu tinha uma ressonância agendada. Eu falei, não marca nenhum Airbnb, porque vamos primeiro deixar eu passar pela essa ressonância, ver o
que exatamente eu tenho no meu joelho e depois a gente vê se não tiver nenhum tratamento mais sério, nada pra ser feito, aí a gente agenda o Airbnb. Bom, acho que assim, ó, um dia antes, eu acho que da minha ressonância, se eu não me engano, chegou o visto de Portugal. Aí, de novo, muda tudo, porque já tinha virado a chavinha na minha cabeça que nós íamos pra Argentina, não mais pra Portugal, porque a gente não ia ficar esperando esse visto, e aí o visto foi aprovado. Aí sai tudo que nem doido de novo. Eu, nesse meio tempo, descubro que tenho artrose nos meus 2 joelhos. E aí já com um visto que tinha um prazo de entrada em Portugal, então a gente tinha que entrar em Portugal dentro daquele prazo para poder finalizar essa documentação e essa autorização de residência aqui. E eu com artrose nos 2 joelhos, tendo que fazer infiltração, fazer exame, para poder depois, né, encarar a vinda para cá. Então foi uma loucura. Foi um mês atrás do outro, assim, de ansiedade, de problema, né? Veio primeiro essa questão da Maia, aí depois o que a gente vai fazer? Aí pensa em encarar Portugal, e aí acha que não vai dar certo, volta pro plano Argentina, aí eu descubro que tô com artrose nos joelhos, e aí agora não, mas tem que correr pro Portugal, saiu o visto, não tem mais escolha, agora a gente vai. Então eu acabei dando essa pausa realmente no canal. E falei, bom, quando eu estiver mais tranquila, com a vida mais estabilizada, eu retorno. E aqui estou retornando então. E aí vou contar para vocês a partir de agora o que é que acontece. Bom, nós estamos em Viana do Castelo, né? Próximo aqui então do meu pai e da esposa dele. A gente já está aqui sim com uma autorização de residência, a princípio por 2 anos. E aí, num próximo vídeo, eu conto pra vocês como que foi exatamente esse processo do visto e qual é o visto que a gente tirou pra estar aqui. Então, o que que muda aqui no canal? Nada. A gente vai continuar falando de viagem, porque agora a gente tá num lugar que nos dá muitas oportunidades de viagem e inclusive já vou dar um spoiler para vocês. A gente fez uma viagem recentemente, onde a gente foi para os Alpes franceses, fomos até a Suíça e aí a gente conheceu muitas coisas legais, a gente fez passeios incríveis e eu tenho vídeos para compartilhar tudo isso com vocês. Então o canal segue sendo um canal de viagens e espero que agora eu possa mostrar mais coisas legais para vocês ainda, já que a gente está, né, num lugar privilegiado para poder conhecer outros países, né? A gente está do lado da Espanha, a gente está perto da França e de avião, trem, a gente está perto de mais aí, né, uns tantos países que dá pra gente conhecer. Fora Portugal, que a gente também, quer dizer, o Mariano veio há muitos anos atrás, eu não conhecia, mas igual a gente tem muito, né, para explorar aqui em Portugal e para conhecer e para compartilhar isso com vocês. O Ushuaia, não vou parar de falar de Ushuaia, então se você está no canal por causa de Ushuaia, não precisa sair. Eu não vou parar de falar de Ushuaia. Ushuaia é o meu xodó. Eu amo Ushuaia. E eu acho assim que Ushuaia foi um divisor de águas assim na minha vida. Tudo começou, acho que nessa mudança para Ushuaia, quando a gente viveu esses 2 anos lá, é que a minha mente abriu assim para o mundo. E acho que se eu estou aqui hoje em Portugal e disposta a viver tantas mudanças, né, tantas aventuras diferentes, é porque a gente fez essa primeira aventura lá em Ushuaia. Acho que eu amadureci muito e abri muito, assim, os meus olhos para o mundo, sabe? Então, o Ushuaia nunca vai deixar de ser assunto nesse canal. Eu ainda tenho muita coisa para compartilhar com vocês. Eu tô devendo um vídeo das trilhas que eu vou fazer. Tem outros passeios em Ushuaia que eu não cheguei a fazer os vídeos aqui. Falta a parte 2 da nossa experiência. Então, o Ushuaia continua sendo assunto, tema desse canal.
o homeschooling também, vocês já sabem disso. E agora a gente tem ainda um a mais, que é a vida aqui em Portugal. Eu tenho muita coisa legal para compartilhar com vocês sobre essa diferença cultural, sobre o dia a dia aqui, sobre o custo de vida e fora as cidades que a gente tem visitado, conhecido, né? Toda essa experiência nossa de estar morando aqui em Portugal. Então o canal só ganha com isso, né? Além de tudo que vocês já viam aqui, agora a gente tem um a mais para compartilhar, que é essa, então, experiência de morar aqui em Portugal. E é isso, gente. O que eu queria contar para vocês era isso, era o que tinha acontecido, por que eu fiquei tanto tempo sem postar nada, aonde que a gente está, o que está acontecendo. Queria poder, então, compartilhar isso com vocês. E até se eu puder deixar uma mensagem, né? Às vezes a gente se chateia, né? Que as coisas não saem do jeito que a gente idealiza na nossa cabeça, do jeito que a gente sonha. E a gente às vezes desanima e acha que não vai dar certo, acha que não é pra gente, acha que é um sinal de que não é mais pra fazer alguma coisa, ou não é pra ir atrás de tal coisa, enfim. E não é assim, não é assim. A vida, ela tem momentos bons e tem momentos ruins. Eu me lembro do filme do Forrest Gump, quando o Forrest tá correndo e aí ele vai e pisa no cocô. Uau! Cara, você pisou num monte de merda de cachorro! Acontece. O quê? Merda? Às vezes. E alguns anos depois soube que aquele cara arrumou um slogan e fez muito dinheiro com... Merdas acontecem. Merda acontecem, né? E a vida é assim, entendeu? Às vezes o azar bate aí na porta e não significa que você não possa mais sonhar por causa disso, que tá tudo acabado. Não, a gente tem que ir resolvendo os problemas com calma, que tudo se acerta, e às vezes não é para um lado, é para o outro. Então a gente estava idealizando uma coisa, a gente já tinha tudo muito planejado para ir para a Argentina e no fim estamos aqui em Portugal. É ruim? Não, né? Ao contrário, né? A gente acabou fazendo um outro planejamento ainda maior e a gente está aqui. Então não desistam nunca do que vocês sonharem, do que vocês planejarem. E é isso aí, gente. Então deixa um gostei no vídeo de hoje para saber que vocês estão aí, para saber que vocês não me abandonaram. Então deixa um gostei. Deixa aqui nos comentários o que vocês acharam dessa loucura toda. E façam perguntas aí, curiosidades, o que vocês querem saber aqui de Portugal, de tudo que aconteceu, que aí eu vou respondendo para vocês. E aí em breve, então, eu vou gravar um vídeo contando qual é o visto, como que a gente fez, documentação e, claro, tem muito vídeo aí de viagens, da nossa vida aqui e tudo mais que eu falei antes. Então não saiam daí, quem não é inscrito se inscreve, quem já é e não ativou o sininho, ativa o sininho, porque agora a gente tá de volta e tem muita coisa legal. Mais uma vez, obrigado para quem não abandonou o barco e para quem assistiu esse vídeo até o final. Até o próximo!